cidade de Belém do Pará, atualmente com cerca de 1.400.000 habitantes, passa por uma nova fase de brilho devido à restauração de diversos prédios antigos. Belém é conhecida como a cidade das mangueiras. Quase todas as ruas aqui são tomadas por frondosas árvores dessa espécie. Outro destaque desta linda cidade é o Museu Emílio Gueldi, uma instituição centenária, modelo para todo o Brasil. Dividido em várias instalações pela cidade, o principal museu do Pará recebe mais de 300.000 visitantes por ano. As principais instalações do museu ficam no Parque Zoobotânico, o mais antigo do Brasil. Criado em 1895, o parque possui um zoológico com cerca de 600 animais. Entre eles a onça, o jaguar, o peixe-boi, a sucuri e o esquisito matá-matá. A Vitória Régia também pode ser vista no parque, assim como cerca de 800 espécies de árvores de grande porte. Aqui foi uma floresta totalmente plantada. Digamos que 10% existiam anteriormente. E essa árvore aqui, que é o guajará, é a árvore mais antiga do parque. Por que se sabe? Porque é a única que existe, que é remanescente do passado. E sabe por que também que é a mais antiga? Porque quando o museu foi fundado, o Parque Zoobotânico do museu foi fundado, já existia essa árvore. O museu tem 136 anos e ela já era adulta. Não com esse porte, mas já era adulta. Então, ela deve ter de 150 anos para lá. E qual que é um ponto interessante dessa espécie? É que essa é a espécie tipo. O que é uma espécie tipo? É a espécie na qual o autor se baseia para descrever todos os indivíduos daquela espécie. E fica marcado aquele local, ou seja, quem quiser ver a espécie tipo de guajará no mundo todo, vai vir aqui no Museu Gueldi, que esse foi o indivíduo que ele elegeu para descrever os outros indivíduos dessa espécie. No núcleo de pesquisas do Museu Emílio Gueldi, trabalha a arqueóloga Denise Chan, especialista em cultura marajoara. Através desta cerâmica, encontrada nos sítios arqueológicos da região, foi possível decifrar a origem da civilização amazônica. A cultura marajoara surgiu mais ou menos no ano 500 depois de Cristo e durou até o ano 1300. Na verdade, essa não foi a primeira ocupação da ilha. A ilha foi ocupada antes por outras culturas também, mas essa é a que atingiu um desenvolvimento social maior, né? Então é por isso que é a mais falada, mais comentada. E também dessa cultura que a gente tem mais, vamos dizer, registros, né? Como essas peças cerâmicas que são inteiras e mais informações sobre o modo de vida deles também. Tem um sítio que eu trabalhei no Rio Anajás, que é um sítio com 34 aterros. E eu calculo que teria havido uma população de 2.000 a 2.500 pessoas só nessa área, que é uma área de 10 quilômetros quadrados. Quer dizer, se a gente for extrapolar para o resto da ilha, talvez houvesse uma população de 50.000 ou até 100.000 pessoas, né? Mas a maioria dos locais não são conhecidos, não são estudados. Essas cerâmicas que nós estamos vendo foram encontradas recentemente? Olha, essas cerâmicas são cerâmicas aqui da coleção do Museu Gueldi e elas fazem parte de coleções particulares, foram doados aqui para o museu, porque, na verdade, os aterros, a maioria deles estão localizados em fazendas, em propriedades particulares. E desde o final do século XIX, quando eles foram descobertos, surgiu esse interesse, né, pela cerâmica. E o que aconteceu? Primeiro foram pessoas ligadas a museus, pesquisadores que foram nos aterros fazer escavações. Mas logo que o pessoal ficou sabendo que tinha esse material lá, começaram a querer explorar também, né? Então, isso é realmente um problema, porque vários sítios foram destruídos por causa dessa exploração. Todas essas peças inteiras são peças que estão ligadas a contextos funerários e rituais, né? Por isso que elas são inteiras, porque elas foram, na verdade, enterradas inteiras. Então, a gente tem esses vasos grandes, que geralmente eram usados para enterramento mesmo. Os muito grandes, a gente acha que podem ter sido usados para enterramentos primários. Agora, esses, assim, foram usados para enterrar só os ossos, né? Certo. Então, o corpo passava, na verdade, por um processo de retirada, então, das partes moles, talvez simplesmente por deixar o corpo apodrecer. Depois eles faziam a limpeza desses ossos. Alguns ossos eram pintados de vermelho, colocados, então, dentro da urna. E a urna não era totalmente enterrada, ela ficava enterrada só até a boca, mais ou menos. Eles colocavam uma tampa e era enterrada dentro de uma casa.
dentro de casa. Então eles tinham, na verdade, contato com os mortos, né? Colocavam uma vasilha pequena do lado para um tipo de oferenda, uma coisa assim. Aquelas tangas, por exemplo, eram tangas usadas pelas mulheres, né? Não por todas as mulheres da sociedade, mas por algumas, porque elas não são encontradas em todos os aterros. E elas foram encontradas dentro de urnas funerárias. Então, quer dizer, se colocava o morto, né? Ou então os ossos dele, e se colocava também alguns objetos pessoais dentro e fora da urna. No próximo programa, a equipe do Mar Sem Fim deixa a cidade de Belém em direção a Soura e Salvaterra. Você vai conhecer a cerâmica marajoara, os búfalos, as danças, as cores e mistérios da ilha de Marajó. Até lá!